Abra suas Bíblias no livro de João, na primeira epístola de João, capítulo 2, dos versos 18 ao 26. Primeira epístola de João, capítulo 2, versos 18 a 26. Abram, depois de abrirem, olhem para cá, nós não vamos ler ainda. Você sabe o que é consolo? Consolo é aquele estado que a gente vive quando está numa situação muito difícil, quando a gente precisa encontrar uma resposta, a gente precisa encontrar uma saída, mas parece que a gente não enxerga isso. De repente chega alguém com uma palavra certeira e a gente encontra a resposta. Isso pensando em respostas, mas existem outras formas de consolo, quando a gente encontra a solução para um dilema muito grande que a gente está vivendo. Nesse sentido, o consolo é um refresco, é um refrigério. Eu ia dizer uma Coca-Cola gelada, mas a Coca é tão pequenininha. E há controvérsias, né? Alguns ficam falando mal da coitadinha aí. Então eu não vou falar da Coca. Eu vou usar o adágio antigo, que diz que é um refresco, um refrigério para a gente. Isso é consolo. Esse texto, na minha opinião, é um desses refrigérios, é um desses consolos que a gente tem na Bíblia para as nossas vidas. Nós já estamos no terceiro domingo nesse texto. Eu acho que vocês perceberam, a gente ainda não saiu daqui. No primeiro domingo, nós falamos sobre 4 grandes privilégios da Igreja de Cristo. Foi gostoso falar sobre isso, porque a gente, olhando para esse texto, percebeu que a Igreja de Cristo, ela possui alguns privilégios em relação a Deus. Ficou muito claro aqui. Nem vou repetir, que a gente já repetiu na semana passada. Na semana passada, aí nós falamos da parte negativa do texto, porque esse texto fala dos privilégios e vai falar sobre o que nós vamos falar hoje, mas antes disso, nós falamos sobre o que devemos saber sobre os anticristos. E aqui eu queria dar uma pausa rápida. Nós fizemos algumas afirmações aqui, que até para nós foram quase novidade. Então eu tive que sentar de novo depois sobre esse tema, e nós acrescentamos ao que não dissemos no culto, porque o nosso culto demorou 1 hora e ainda assim eu não cobri tudo que eu disse, tudo que eu escrevi sobre esse tema. Então eu queria incentivar você, se você tiver vontade e quiser ler um pequeno livro, são mais de 60 páginas explicando quem são os anticristos e por que você deve saber disso, porque você pode ser um. Se não é hoje, pode ser amanhã, então precisa tomar cuidado. Porque até hoje, a gente fica imaginando que os anticristos estão muito longe da gente, a maioria nem sabe o que é. Os que vieram semana passada, ou que assistiram em casa, já tiveram uma noção. Mas se você quiser aprofundar, peça para mim pelo WhatsApp, de qualquer forma, pelo Facebook, pelo YouTube, que eu vou mandar para você em PDF para você ler. Os irmãos que estão aqui na igreja, os que são daqui de Juara, se não consegue ler no celular ou no computador, pode me pedir assim que eu imprimo e entrego para você. Vale a pena ter uma boa noção de quem são os anticristos. Dito isso, agora sim, vou ler novamente o texto, porque dizem que a leitura é o mais importante que a gente tem no texto. Se não sobrar nada do sermão, sobra a leitura do texto que a gente fez. Isso é o que importa. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos, que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que fosse manifesto que nenhum deles era dos nossos. E vós conheceis e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque
antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever acerca dos que vos procuram enganar. Amém. Até o verso 26. Dentro desta passagem, nós então já falamos sobre 4 grandes privilégios da Igreja de Cristo. Falamos sobre o que devemos saber sobre os anticristos. Basicamente, nós falamos 3 coisas sobre eles, eu vou repetir. Eles são prenúncios da chegada de um grande anticristo e prenúncios do fim dos tempos. Ou prenúncio do fim dos tempos e prenúncio da chegada de um outro anticristo. Mas eles também são originários na igreja. O anticristo é originário da igreja. São aquelas pessoas que saem da igreja. Qual, pastor? Todas as pessoas que se desviam da igreja são anticristos? Não. O anticristo tem uma característica peculiar. Qual? Ele sai da igreja, mas continua pregando o seu evangelho. De alguma maneira ele tenta influenciar outras pessoas, normalmente falando mal da igreja, dos seus defeitos, das pessoas e dos defeitos que elas têm, para justificar a sua saída e a saída de todos aqueles que eles tentam influenciar. Principalmente os anticristos têm a ver com essas pessoas. O texto vai dizer isso, só que de forma diferente, e talvez por isso muitos não consigam nem entender. Porque o texto diz assim: o anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo. E aí nós mostramos que o anticristo jamais vai negar a Cristo. Aliás, jamais vai negar a Jesus. Porque se ele negar a Jesus, ele é um ateu. Quem é que está numa igreja que fica ouvindo ateu? Que vai dar crédito a ateu? Então, o anticristo, ele é muito parecido com um cristão, porque ele não nega a Jesus, ele nega o Cristo, ele nega o Messias, ele nega o enviado de Deus. Como? Negando o que Cristo ensinou. Por exemplo, negando que a igreja seja necessária. Por isso que alguns não conseguem perceber isso. E aí nós mostramos o grande perigo dos desigrejados de hoje, porque eles estão fazendo exatamente o que a Bíblia condena. Eles não negam Jesus, eles negam o Messias, porque negam a igreja criada e instituída pelo Messias. E nesse sentido, o livro vai ser melhor, porque aqui eu abordo 76 passagens que provam que Cristo criou a igreja. Então, quando alguém nega a igreja, ele não está negando Jesus, ele está negando Cristo. E esse é o espírito do anticristo. Então, aqueles que saem, vão viver sua vida e vão cuidar da sua vida e não tentam influenciar outros, não é anticristo, eles são desviados. E nós falamos quem eles são, falamos do seu caráter também na semana passada. Agora nós vamos deixar tudo que nós já falamos de lado e nós vamos entrar no nosso tema novo. Hoje nós vamos falar sobre as ações da Trindade Santa em favor de uma igreja em perigo. O que Deus, o Deus Pai, o que o Deus Espírito, o que o Deus Filho faz por uma igreja em perigo? Mas antes, deixa eu mostrar que a igreja está em perigo. Vocês acham que a igreja corre perigo? Vocês acham que a gente vive em perigo? Deixa eu mostrar isso aqui primeiro para você. Se a gente for olhar para as escrituras, a gente arrepia até a espinha. A gente fica meio desconsolado. Porque a Bíblia vai mostrar que a igreja visível é atacada
em pelo menos 3 frentes. Os inimigos se amontoam em 3 grandes frentes para atacar a igreja. E se a gente for olhar para tudo isso com detalhes e devagar, a gente fica assustado. Rapidamente vamos passar aí por essas 3 frentes. A primeira frente de ataque dos inimigos é através da liderança. E talvez esse seja o maior grupo e até me atinja. A Bíblia vai falar inúmeras vezes, em inúmeros lugares, de que a igreja seria atacada por sua própria liderança. Eu trago aqui apenas alguns textos. Mateus capítulo 7, por exemplo, diz: acautelai-vos dos falsos profetas que vos se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Irmãos, essa ideia de falsos profetas aparece muitas vezes aqui na Bíblia. E eles estão onde? Eles estão dentro das igrejas. O próprio João, lá no capítulo 4 dessa carta, disse assim: muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Já naqueles dias. Agora vocês imaginam, se nos dias de João já era assim, já havia muitos, imagine hoje. Mas a Bíblia também fala dos falsos obreiros. Há muitos textos falando sobre isso. Trago apenas Filipenses capítulo 3. Acautelai-vos dos maus obreiros. Tito 1:10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, liderando as igrejas. Mas a Bíblia fala também dos lobos. E assim, Atos capítulo 20, 29, Paulo diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E esta é a função do lobo: caçar os fracos, caçar os mais velhos, caçar aqueles que estão meio perdidos na igreja e destruir a fé deles. A Bíblia diz que líderes assim estão pelas igrejas afora. Não só pastores, presbíteros, diáconos, professores, têm matado a fé de pessoas na igreja. Mas tem a segunda frente em que nós corremos perigo, além da frente da liderança. A frente dos falsos crentes. A Bíblia também fala muito sobre os falsos crentes. 2 Timóteo capítulo 2, 17 e 18 fala sobre eles. A Bíblia também fala do joio, aqueles que sufocam os crentes. E aí nós encontramos em Mateus capítulo 13. Então nós sofremos ataques vindos do púlpito e sofremos ataques no nosso próprio meio. Mas não é só isso. São 3 grandes frentes. E a última frente é a frente dos anticristos ou dos desviados que tentam influenciar os cristãos. Hoje na internet é o que mais se vê. E aí 1 João, o texto que nós estamos lendo, vai falar sobre isso. Aliás, na primeira epístola, João fala sobre isso. E na segunda epístola, João também vai falar sobre isso. Eles atacam a igreja. O anticristo não tenta convencer quem não é cristão. É os cristãos que eles atacam. Desta maneira, irmãos, a igreja corre perigo o tempo todo ela é assediada, o tempo todo ela é atacada, o tempo todo tentam destruir a igreja. Por quê? Porque existe um inimigo muito poderoso por trás de tudo isso. Não vamos falar sobre isso agora. Você ficou com medo? Ficou preocupado? Se ficou, vou despreocupá-lo agora falando sobre o que Deus faz com tudo isso. Porque se a gente olhar só para isso, a gente fala: meu Deus, onde é que nós estamos? Deus nos colocou num covil de perigo e nos largou? De forma nenhuma. Esse texto não nos deixa pensar assim. Não só pelo que já pregamos sobre os privilégios da igreja. Porque hoje, especificamente, a gente vai olhar para esse texto, e se você quiser fazer isso depois com mais vagar,
preste atenção em como o texto vai falando Pai, Filho, Espírito. O tempo todo o Pai está lá, o Filho está lá e o Espírito está lá. Então vamos gastar mais alguns minutos para falarmos sobre eles. Primeira ação da Trindade entre nós ou na igreja. A Trindade nos reveste com o Espírito Santo. O verso 20 é claro em dizer isso. E vós possuís o que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Nós não vamos explorar a ideia de que vocês possuem o que vem do Santo, como sendo o Espírito Santo, porque já fizemos isso, mas vamos nos concentrar em pensar assim. O texto está dizendo que a Trindade nos concede o Espírito Santo. O nosso inimigo é muito forte, porque eles existem aos milhares, elas são pessoas próximas a nós, eles têm o conhecimento das Escrituras, eles sentem prazer em fazer proselitismo ao contrário, em arrancar pessoas da igreja. O verso 26 vai dizer isso. Eles procuram enganar, e quem procura fazer alguma coisa é porque encontra prazer. Eles não agem sozinhos, são instruídos pelo maior de todos os nossos inimigos, o próprio diabo. O verso 22 vai dizer isso. Quem é o mentiroso? E nós já provamos que isso é uma referência ao diabo, mas Paulo também vai dizer isso lá em 1 Timóteo capítulo 4. João fala de um inimigo terrível, talvez o maior deles, os anticristos, por todas estas razões que eu apresentei. Mas João fala de um que é maior do que tudo isso. O Espírito é mais forte do que ele, o Espírito é mais forte do que os nossos inimigos, o Espírito é mais forte do que o diabo. Aliás, o diabo não é nada diante do nosso Deus. Portanto, quando Deus nos outorga o Espírito Santo, ou outorga o Espírito Santo a todos aqueles que creem, eles não precisam mais se preocupar com todos os que eu falei aqui: falsos mestres, falsos crentes, joio, lobo, falso profeta, falso Cristo, anticristo. Você não precisa se preocupar, tendo em você o Espírito Santo. Falei que hoje era dia do Aldão estar aqui, porque hoje ele diria amém. Davi, você vai ter que substituir ele aí, hein? O Espírito Santo, irmãos, foi outorgado à igreja, foi entregue à igreja. O apóstolo João diz: vocês têm o que vem do Santo, e por isso têm o conhecimento. João vai falar dessa ideia. Olha, vocês não sabem, eu não estou escrevendo porque vocês não sabem, vocês sabem. Sabe por que nós sabemos? Porque temos o Espírito Santo. Ninguém vai poder enganar a igreja tendo ela o Espírito Santo. Se você tiver, sinta-se seguro, sinta-se bem, porque toda essa gama de inimigo não poderá destruir a sua fé. Amém? Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que alguns cristãos não irão fracassar na fé. Eu mesmo já me desviei. Não sei se eu já contei, mas eu passei 3 meses desviado. Eu nasci cristão, mas passei 3 meses que eu considero que eu passei desviado. Foi só 3 meses. Porque Deus me trouxe de volta, o Espírito me incomodava, eu ia fazer aquilo que eu não devia fazer, e eu não fazia com prazer, aquilo mexia comigo, alguma coisa me incomodava, me chamava atenção. Deus nunca deixou de falar comigo, e nunca vai deixar de falar com aqueles que são seus filhos, mesmo que saiam por alguns instantes, Deus vai continuar com eles, até que eles voltem, amém? Alguns poderão ser seduzidos pelos anticristos, e ter sua fé abalada. Alguns poderão se decepcionar com a igreja. Alguns poderão ser afetados pelo pecado, mas a Trindade Santa os revestiu com o Espírito Santo, que os tornarão imunes às influências devastadoras dos anticristos. É isso que o verso 20 nos garante. Vós possuís o que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Aquele que tem o Espírito Santo vai enfrentar os dilemas,
mas nunca será destruído. Abatidos, mas não desanimados. Não fracassados. Porque o Espírito jamais deixará isso. Sabe por quê? Porque os inimigos podem ser fortes, mas forte é o nosso Deus. E no Espírito, Ele está conosco. Mas a gente pode olhar ainda para os versos 23 e 24 e perceber que o Espírito está conosco e em nós. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. E o verbo é claro, você tem. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E se nós temos o Pai, se nós temos o Filho, se permanecem eles conosco, nada nem ninguém poderá nos destruir. É isso que nós aprendemos aqui, irmãos. Uma vez sendo a habitação do Espírito Santo, a Igreja de Deus tem plena confiança de que nada nem ninguém poderá arrancar dela o pleno conhecimento da vida eterna em Cristo Jesus, por mais difíceis que venham os dias. Segunda lição que nós aprendemos, como ação da Trindade para com uma igreja em perigo. Vamos lembrar a primeira. Ela nos dá de si mesmo. Ela nos dá o Espírito Santo. E por pior que sejam os inimigos, o Espírito é muito maior do que todos eles. É isso que o texto está nos ensinando. Apresenta o pior de nossos inimigos, aqueles, os mais sedutores. Mas não deixa de dizer que eles não são nada perto do que Deus pode nos dar. Segunda lição que o texto nos ensina. A Trindade Santa nos dá o céu hoje, agora. Nós já pincelamos a respeito da vida eterna quando falamos sobre os privilégios da igreja, mas hoje eu queria me aprofundar, ainda que só um pouquinho. O que mais nós poderíamos dizer para te dar segurança, para te dar alegria, para te dar confiança em meio a toda essa devastação que vem por meio das três frentes que assediam ininterruptamente a igreja? O que mais eu poderia dizer, a não ser que a Trindade Santa te dá a vida eterna, é hoje, é agora. Isso está muito claro nas Escrituras. Mas Jesus Cristo foi um dos que mais tratou desse assunto, e João foi o escritor escolhido para revelar isso para nós. Por isso nós vamos encontrar em João 3,36, ele dizendo assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Olha o verbo, tem a vida eterna, não é terá a vida eterna, poderia ter a vida eterna, ou poderá ter a vida eterna. É hoje, é agora, é já. Todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu vou abrir um parêntese rápido aqui. Notem que há dois verbos aqui, um falando para os que têm a vida eterna, aqueles que entregaram seus corações a Cristo, e um outro verbo sendo usado para aqueles que não fizeram. O verbo que diz respeito à igreja, aos salvos, está no presente, é agora. O verbo que diz respeito aos que não fizeram está no futuro. Ou seja, João está dizendo que ainda há esperança para eles. Se você não entregou seu coração a Cristo, você pode fazer. Você não precisa chegar lá para ser condenado, porque João está dizendo, será condenado. Então tudo que você tem que fazer é reatar seu relacionamento com Deus agora, entregar seu coração a Ele agora, porque a vida eterna é para já, não é para depois. João também diz que os salvos trocam a morte pela vida, lá no capítulo 5, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
Os verbos estão no presente. Tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. João está dizendo para nós que quando nós nos entregamos a Cristo, você sai de um estado de separação para com Deus, para um estado de vida para com Deus imediatamente. Eu não preciso esperar a eternidade para ser salvo, para me sentir salvo, porque a vida eterna é para hoje, para ser vivida hoje. É por isso que um pouco mais abaixo, no capítulo 6, 47, ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Mas João também diz que para os salvos, só a ressurreição resta para o futuro. Para nós que estamos salvos e morreremos ainda, ou já morreram no passado alguns, ou mesmo os que estiverem vivos, os teólogos creem que vão passar por um processo de morte. No capítulo 6, João diz: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós já temos a vida eterna, o que nos falta é apenas a ressurreição dos últimos dias. Mas já estamos salvos, se temos Cristo como Senhor das nossas vidas, ouvimos a sua palavra e aceitamos o que Ele nos ensina. Os salvos têm garantia eterna indestrutível, disse João no capítulo 10, 26, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. É para hoje, é para agora, é para já, e ninguém pode tirar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Para João, tudo é muito simples. Por isso que na primeira carta, lá no finalzinho dela, ele vai dizer: aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É simples assim. Tudo que nós precisamos é entregar nossos corações a Jesus Cristo hoje. E teremos também a vida eterna hoje. Amados irmãos, que consolo. Que consolo maravilhoso é saber que os desafios são grandes, mas que Deus nos dá algo que faz com que todos eles sejam nada. Ele nos dá o Espírito Santo. E é por isso que eu e vocês estamos aqui ainda. Você acha que você está aqui porque é mais bonito do que os outros? Não. Você acha que você está aqui porque você é mais forte do que os outros? Você está aqui porque Deus deu a você o Espírito. E o Espírito sustenta você diante de todos os ataques que você sofre todos os dias. Deus não nos permite ver o quanto somos atacados, porque se permitisse, talvez entrássemos em estado de loucura. Mas Ele nos protege, mesmo que não vejamos como somos atacados. Ele nos protege o tempo todo. Mas além de nos proteger, Ele nos deu uma garantia que, trazida à memória, nos dá esperança o tempo todo. Porque quando estamos abatidos, se dissermos à nossa alma: ó minha alma, você está salva em Cristo, o abatimento vai embora. Se estamos tristes por algum problema que nos atacou, que nos acometeu, se nos lembramos de que Cristo morreu e deu a vida por nós, e que estamos salvos nele, nem a maior de todas as dores podem arrancar de nós a paz que o príncipe da paz, Cristo Jesus, pode nos dar. Deus nos dá a vida eterna agora, a Trindade nos dá a vida eterna agora, porque o Espírito está conosco, é agora. Não precisamos ter medo. A igreja está em perigo, porém está protegida pelo Deus Trino. E quem poderá fazer alguma coisa contra Ele? Estamos protegidos porque Deus implantou em nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, dia a dia, nos dará poder e conhecimento para não sermos seduzidos por nada e nem ninguém. Permaneceremos
ainda que por instantes fora, mas permaneceremos, porque o Espírito não nos abandonará. Que Deus nos abençoe, nos leve para casa e nos encha cada dia de esperança, de certezas, de convicção e de amor por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fechar os olhos, orar, encerrando o nosso culto e receber a bênção do Senhor. Deus, em nome e para a glória de Cristo Jesus, obrigado por nunca nos deixar sós. Obrigado por ter nos dado o Espírito Santo. Obrigado por ter nos dado a vida eterna hoje. Obrigado porque isso tudo consola grandemente os nossos corações. Deus, faça essa palavra trazer vida ao coração daqueles que nos ouvem nas casas onde estão, ou aqui no templo, ouvindo o Teu Espírito Santo. Em nome, para a glória de Jesus Cristo, que assim seja. Ó Deus de todo poder, amor e glória. E agora, irmãos, que o amor do Senhor, as consolações do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.